Na Boa noite. aula passada, eu deixei uma tarefa de casa para fazer, certo? Que consistia nisso aqui, né? Que era um estudo de uma academia de ginástica e de um cinema, que era para montar o diagrama de entidade de relacionamento, né? Então, está falando assim, uma academia de ginástica deseja manter o controle de funcionários, os alunos são organizados em turmas associados com atividade, as informações sobre uma turma são o número de alunos, horário de aula, duração da aula, data inicial, data final e tipo de atividade, certo? Cada turma é orientada por um único instrutor, que são os cadastros de RG, nome, data de nascimento, titulação, telefones possíveis para sua localização, então imagem e telefone. Um instrutor pode orientar várias turmas que pode ser de diferentes atividades. Para cada turma existe um aluno monitor que auxilia o instrutor da turma, sendo que o aluno pode ser monitor em no máximo uma turma, né? Os dados cadastrados dos alunos são esses: altura, peso. O aluno pode ser matriculado em várias turmas. Se desejar realizar atividades diferentes para cada matrícula, é mantido um registro de ausência do aluno. O diagrama na verdade isso aqui não tem, né? Isso aqui foi parte do trecho que eu peguei a mais aqui que veio errado. Então, nós temos que resolver isso aqui. Então, vamos lá. PB Designer. Vou puxar esse aqui. Novo. Então, ele está falando de academia de ginástica, manter controle de funcionários, está falando de aluno. Então, vamos ter aqui uma tabela alunos, que vai ser uma tabela a qual a gente vai estar usando como base, certo? Alunos. Aí vai ter o ID do aluno. Aí do aluno, o que ele fala que tem que manter? Código de matrícula, data da matrícula. Então aqui, no lugar de ser ID aluno, vamos colocar código de matrícula. Data matrícula, date. Nome, endereço, telefone, data de nascimento, altura e peso. Nome. Endereço. Puxa. Vou colocar na tela do lado para ele ficar passando toda hora aqui, tá? Nome, endereço, telefone. Ele não dá o intuito de que é mais de um telefone. Data, nascimento, date, a altura, e aí a gente vai ter que ter um decimal aqui, 3,2, tá bom? E a altura, que é peso. A altura não é assim, né? Peso. E a altura vai ter que ser um decimal também. 2,2 pode ser? Ninguém vai ser mais, não vai ter mais que 10 metros de altura nessa vida, né? Impossível. Ótimo. Voltando a ler, são organizados em turmas, são associados por um tipo específico de atividade. Então a gente vai ter que ter um controle de atividade, certo? Atividade. Inscrição, atividade. Certo? Isso aí. Beleza. Ele falou que a gente tem também uma tabela de turma, certo? Deixa
Deixa eu ver o que tem aqui. As informações sobre a turma são número de alunos, né? Horário da aula, duração da aula, data inicial, data final e tipo de atividade. Beleza. O ID da turma, horário da aula. Vamos colocar um time. Duração, aula, outro campo time. Data inicial, date. Data final, também. Certo? Aí ele fala que é número de alunos. Então, uma turma, a gente sabe que pode ter mais de um aluno, certo? Então, um aluno pode estar matriculado... Não, ao contrário. Uma turma pode ter mais de um aluno. Tá certo. Aqui em turma. De turma tá certo. Esse é assim mesmo. O ID da turma. Vamos pensar aqui. As informações sobre a turma são número de alunos, quantidade de duração, turma, beleza, o tipo de atividade. Então, ótimo. Então, já tem aqui um relacionamento. Vai ficar aluno, underline turma. E vai ficar atividade, underline turma. Isso. Então, de acordo com a leitura, ele fala que a turma tem número de alunos, eu consigo fazer um comando para extrair essa quantidade de alunos por turma, por atividade, certo? Uma atividade pode pertencer a uma turma, ou a mais de uma turma. Não, vamos mudar, né? 1 para 1. Isso, acho que fica mais certo. Mas ele é não identificado. Isso. Então, aqui do jeito que está, a turma A é uma atividade só. Beleza, está certo. É isso aqui mesmo. Cada turma é orientada por um instrutor. Beleza? Então a gente vai ter aqui instrutor. Né? E aí no instrutor, a gente vai ter o RG, né? Vou colocar um ID para ele aqui, RG, que vai ser o documento, porque o RG não é tão forte assim. O nome. Cadê aqui? Data de nascimento. Titulação. Todos os telefones possíveis para a sua localização. Então, aí a gente tem aqui também uma tabela de telefone instrutor. Né? Vai ter o número do telefone e chave primária. Vai ser... E aí, eu vou ter um relacionamento de 1 para N identificado. Certo? Então, a gente vai ter que ficar entre instrutor e telefone instrutor. Certo? Certo. Então tá bom. Um instrutor pode orientar várias turmas que podem ser de diferentes atividades. Então tá bom. Então, um instrutor
pode orientar várias turmas. Beleza. Ficar entre instrutor e turma. Para cada turma existe um aluno monitor, que auxilia o instrutor da turma, sendo que o aluno pode ser monitor de, no máximo, uma turma. Ixi, vamos ver aqui como é que vamos fazer. Um aluno, para N, será que a gente cria uma tabela? Não, não precisa. Não precisa. Vamos fazer o seguinte. Nós vamos fazer assim, ó. Aluno, vamos criar um relacionamento de 1 para 1 aqui também, certo? Nós vamos ter 2 relacionamentos aqui. Esse aqui vai ser o relacionamento de FK, aluno, aluno, como é que chama que ele falou mesmo? Monitor com turma, certo? Um relacionamento de 1 para 1 não identificado. E aí, aluno, instrutor, atividade. E aqui tem que trocar um nome aqui. Aluno pode matrícula, tá? Instrutor, atividade, pode matrícula. É que estranho. E 1 para N é 1 para 1. Dessa maneira a gente consegue identificar. Mas eu teria que ter deixa eu pensar aqui. Vamos fazer diferente. Vamos controlar isso aqui. Vamos controlar por campo. Aluno instrutor. Deixa eu ver. Um aluno, deixa eu pensar. ARD1. Dá para controlar assim. Dá sim. Onde S para sim e N para não. Né? Então, eu entro como default não para todo mundo, default value, N. Certo? E aí, quando eu quero tornar um aluno instrutor daquela turma para aquela atividade, eu faço isso por aqui sem precisar criar mais uma tabela. Economizo tabela no meu banco de dados. Para cada turma existe um aluno monitor, sendo que o aluno pode ser monitor de máximo uma turma. Beleza. Aí. Zerou. Os dados cadastrais. Um aluno pode estar matriculado em várias turmas. Se desejar realizar atividades diferentes para cada matrícula, é mantido um registro de ausência do aluno. Tá? A gente vai ter que ter uma tabela de chamada, né? Tem que ter uma tabela de chamada. Deixa eu ver que eu tenho aqui. Chamada. Chamada, data chamada, date, né? Aí eu tenho o ID da turma e o ID do aluno. Presença, né? Presença. Se sim ou não, shard 1. Ou em. Sim ou não. E aí eu posso falar que uma chamada, uma turma tem várias chamadas e desse jeito. Desse jeito já resolve.
porque eu já tinha uma ligação aqui, eu tenho uma chamada aqui da turma. É melhor eu trazer o aluno junto. Assim. Perfeito. E daí eu tenho o aluno, a turma, a data, tudo certinho. Show. Ficar entre aluno e chamada. E aqui é ficar entre turma e chamada. Então, o primeiro exercício ficou uma coisa mais ou menos assim. Turma, os dados da turma, quais são os alunos que compõem aquela turma, né, chamada, quem veio naquele dia, quem não veio, dando presença, instrutor, atividade. Beleza. Então, nós temos uma resolução de um trabalho, de um homework aqui. Certo? Então, vamos pegar esse cara, aula do professor, modelagem. Acho que a gente parou aqui na 4.1, agora é a 4.2. Resolução. Resolução. Homework. Semana passada. Semana passada foi dia 13, sexta-feira 13. Academia de ginástica. Vou deixar ali porque a gente vai usar mais um. Vou só salvar por precaução. Depois eu edito. Então, essa Professor, é uma. Pode falar. rapidinho, não tem nada a ver com a matéria. É que eu vou precisar dar uma saidinha por causa de um problema, mas eu tô deixando a aula gravada. Então, ainda hoje eu assisto ela. Tem algum problema? Não, não tem Ok, problema não. então. Da minha parte, não. Ah, ok. Obrigado, então. Vou deixar Por gravando nada. aqui. Ainda hoje eu assisto. Tá ok. Tá, beleza. Vamos partir para outra. A outra era no cinema, né? Então, a do cinema falava assim, ó. Vou aumentar aqui. No cinema, a letra, né? Tá pequena. O cinema possui várias salas de cinema, as quais exibem filmes em horários diferentes, certo? O cinema tem interesse em saber quais filmes estão atualmente em cartaz, em que sala e em que horário. Bom, vamos começar aqui de cara, criando uma tabela. Incrível. Uma tabela cinema, né? Cinema. ID de cinema, nome cinema, CNPJ cinema. 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 Telefone. Como eu estou colocando o valor, não precisava nem ter colocado o tamanho, mas eu estou colocando só para a gente ver, tá? Endereço, telefone, bairro, cidade. E estado, cinema. Char de 2. Beleza? Tá. Então, por que eu crio o cinema? Porque eu vou pegar um cinema, vou colocar o número de salas que ele tem, né? Quantas salas ele tem? O cinema pode ter mais de uma sala e uma sala pertence a um único cinema.
E vou ter uma outra tabela chamada filme. Deixa eu só ver aqui nessa tabela filme se tem alguma coisa. Né? Então, deixa eu terminar de ler aqui só para cancelar. Quais os horários? Cada sala possui um nome único, capacidade. Os filmes são caracterizados por seu nome em português, nome na língua original, se estrangeiro, diretor, ano, tipo, sinopse. Não existem dois filmes com o mesmo nome e ano de lançamento. Eventualmente, pode existir para o filme premiações ou indicações para a premiação. Exemplos, né? E esta informação é usada para a divulgação dos filmes. Uma exibição de filmes ocorre em uma data, sala e horário. O mesmo filme pode ser exibido em várias salas, em vários horários. Para filmes muito procurados, o cinema pode ter exibição simultânea em várias salas. Filmes diferentes podem passar na mesma sala, desde que, obviamente, não no mesmo horário. O cinema só trabalha com horários fixos, isso aqui é mentalidade. Cada desse vai estar vinculado a um conjunto de funcionários responsáveis pelo andamento do cinema. O funcionário é caracterizado pelo número... Olha, vamos pegar aqui, já vamos colocar aqui o funcionário. Então. Matrícula. Vou puxar para cima aqui. Matrícula não. Carteira de trabalho, né? E aí, no caso aqui, ela tem série, essas coisas, então vai ter que ser um campo varchar. Nome. Data admissão. Para maior satisfação dos funcionários, existe um rodízio de funções, conforme o horário. Exemplo, o mesmo funcionário pode ser no caixa das 16 e baleiro. Todo horário tem pelo menos 3 funcionários alocados. Beleza. Então, esse aqui é um. A gente vai ter uma tabela de funções. De função, descrição, função. Certo? Achar e sim. E aí, pelo que eu entendi, ele está fazendo um relacionamento N para N desses dois, certo? Que um funcionário pode ter várias funções e uma função pode ter vários funcionários. Então é assim, beleza? Então tá dessa maneira aqui. Porque ele fala que o mesmo funcionário pode estar no caixa às 16 e baleiro às 9. Certo? Aí vai ter a função. A gente vai adicionar mais um campo. Data, date, horário, time. Até. E aí, dessa maneira, eu consigo saber em qual data, em qual horário o funcionário exerceu uma determinada função. Certo? Então, aqui eu tenho FK de funcionário. Com função. Assim. E função com, poxa, FK de função com função. Então, temos aí uma função e um funcionário. Vou desligar aqui porque está dando problema de rede. Vamos lá. Beleza. Então agora a gente tem que trabalhar com o quê? Com filme, né? Eu vou colocar aqui para o lado para mim poder escrever melhor. Os filmes são caracterizados por seu nome. Vamos lá pegar aqui filme, né? Vamos criar uma tabela aqui, filme. Vou colocar uma identificação para ele, né? Nome filme, varchar. Nome original,
varchar diretor, varchar ano lançamento, int, filme, varchar, e a sinopse, que vai ser um campo text, vai ser uma coisa grande, né? Nome em português, tá, beleza. Temos aqui uma outra tabelinha. Nós vamos ter uma tabelinha de sala. Salas. Certo? Cada sala possui um nome e uma capacidade. Então, vamos ter aqui, vou colocar um identificador, nome da sala e capacidade. Certo? Certo. Então, um cinema tem várias salas. Então, esse aqui é o primeiro relacionamento que a gente tem, tá? Entre cinema e sala. Agora, ele fala assim: eventualmente pode existir para o filme premiações. Então, beleza. Então, a gente tem que ter aqui premiações filmes. Certo? Então, a gente vai ter a premiação, né? Qual foi a indicação que ele foi e o ano. Ano de indicação. Então, um filme pode ter mais de uma premiação, certo? Certo. Então, aqui a gente tem um relacionamento entre filme e premiação filme. Ótimo. Perfeito. Uma exibição de filme ocorre em uma data, sala e horário. Então, beleza. Então, a gente tem filme, sala, certo? Vamos colocar para cá. Sim. Eu acho que a gente vai ter que usar o funcionário também, né? Vamos pôr esse cara para cá. Então, eu vou ter aqui uma tabela que vai ser exibição filme. Certo? E aí, deixa eu pegar aqui. Deixa eu apagar. Vou colocar aqui, ó. Data exibição. Horário exibição. Tá. Certo? Vamos fazer assim por enquanto. Um filme pode ser exibido na... Tá, beleza. Então aí eu vou ter uma exibição que ele falou assim, ó. Uma exibição de filme ocorre em uma data, sala e horário. Data, sala e horário. Beleza. O mesmo filme pode ser exibido na mesma sala vários horários, certo? Para filmes muito procurados, o cinema pode ter uma exibição simultânea em várias salas. Os filmes diferentes podem passar na mesma sala, desde que, obviamente, não no mesmo horário. Então, isso aí a gente vai criar uma exclusividade. Então, a gente pode fazer assim. A gente tem cara, quero esse. Para N identificado, certo? A mesma coisa, para N identificado, só que esses dois peão aqui, eu vou colocar eles como chave primária também. Beleza? Por quê? Um filme pode ser exibido em mais de uma sala, em data e horário diferente. Dessa maneira, a gente garante que isso vai estar certo. Então, eu tenho ficar entre sala e exibição.
é ficar entre filme e exibição. Então a gente tem isso aí tudo. Aí ele fala também que vai ter um conjunto de funcionários responsáveis pelo bons andamentos de atividade. Então, eu sei que uma exibição pode ter mais de um funcionário vinculado, só que é o funcionário por exibição. Não é o funcionário em si, é do relacionamento, é da função, certo? Então, aqui eu tenho um relacionamento entre função e exibição. Por que eu coloquei dessa maneira? Porque ele fala no texto que tem caixa, bala, lanterninha, bilheteiro, e ele falou embaixo que o funcionário ele pode ser em um horário ele pode ser caixa, no outro ele pode ser baleiro, certo? Então eu estou pegando a função, o resultado desse relacionamento e criando um novo relacionamento aqui em cima. Ó, ficou bonito aqui o nosso cinema, hein? Vamos vender para o Catuaí lá, nesse banco de dados. Perfeito, professor. Muito bom. Espero que vocês tenham feito. Espero. Ele veio de pobre dura pouco, né? Posso perguntar quem fez? Praticamente um modelo Snowflake, ó. Muito bom. E aí, então, essa é a correção do exercício do cinema. Do cinema. Cinema. Tá aqui. Certo? Certo. Bom. Então, nós fizemos as duas resoluções que eu queria saber se alguém tinha feito, né? E pelo jeito, ninguém fez. Como a prova, eu estou com uma mente um pouquinho diabólica aqui, pensando em umas coisas, eu estou pensando seriamente em fazer essa prova prática, certo? Vou dar uma situação, vou pedir a resolução de um problema, né? Vou dar uma situação daquilo que eu quero, sei lá, sistema de venda, um sistema de controle de funerária, um sistema de controle de um torneio de videogame, um torneio de futebol, uma coisa assim que a gente, né, consiga explorar. E aí, eu vou então trabalhar com vocês agora uma situação dessa. Nós vamos aqui pensar num sistema, certo? Nós vamos pensar num sistema de campeonato, certo? A gente tem até, vou até pegar aqui, a gente tem um de campeonato de futebol, né? Vamos nos basear por ele. Deixa eu ver se é esse. Não. Deixa eu ver se é esse. Unicamente da biblioteca. Administrador de condomínio. Torneio, né? Que era esse aqui, ó. Que era esse torneio, certo? Falava que o torneio tinha jogos programados, tinha árbitro, né? Então vamos transformar isso aqui num diagrama de entidade e relacionamento 100% funcional, certo? 100% funcional, tá bom? Então vamos lá. Vamos criar aqui então o nosso sistema de torneio, certo? Lembrando que a próxima aula é revisão, tá? Então eu vou tirar a revisão, eu vou tirar dúvidas daquilo que vocês têm dúvidas. Se não tiver dúvida, aí não vai ter aula, beleza? Então a gente tem aqui ó, o ID do torneio, né? Que a gente tem o torneio programado. Como ele não tem nenhum dado, a gente vai
popular dados, certo? Nome do torneio, né? O nome do torneio aqui, varchar. Data torneio. Professor, tá cortando. Não tem o que eu fazer, eu já mexi a latência de rede aqui, não tem nada pendurado aqui, não tem o que eu fazer, só estou eu usando internet em casa hoje. E pelo que eu sei, a Vivo não tá lá essas coisas, não. Só um minutinho, deixa eu ver. Não, cortou, mas voltou a funcionar normal. Foi coisinha rápida. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu até desliguei a minha câmera para não ter problema. Ver como é que está o teste do Google aqui. 10, 11 no Wi-Fi? Tá ruim. Agora vamos ver como é que está a minha latência. O problema é o ping. Bom, dá para ver sardinha. Deve encontrar esse servidor ideal. Ping de 3, tá? Bateu ali, então. Não sei o que pode ser. Tá? Antecipadamente, me desculpem. Torneio, né? Aí a gente vamos pegar, vamos colocar esses das extremidades, vamos, né, programar porque são tabelas de informação cadastral. Então, árbitro, técnico e jogador. Então, torneio, né, a gente vai ter aqui de árbitro ou arbitro, né? Olha, o professor escreveu errado. Arbitro. ID do árbitro. Nome. Endereço. Árbitro. Bairro. Telefone. Cidade. E estado. A gente tem agora técnico e jogador. Técnico. E nós temos certo. A gente tem aqui os dados técnico, árbitro e jogador. Arbítrio, técnicos, jogadorzinho. Beleza. Aí, a gente tem que montar um time. Então, o time é formado por técnico e por jogadores. Então, a gente tem um time. Né? Quem que é o time? Tabela, time. Time da ação, localização. Localização, vamos fazer diferente. Vou colocar endereço.
telefone, bairro, cidade, estado. A gente tem um time, o time, tá aqui, certo? Então, um time tem um técnico, né? Relacionamento de 1 para 1. Ah, vamos fazer diferente. Vamos fazer assim. O time está aqui, o técnico está aqui, o jogador está aqui. Tá? Vamos trocar o nome de time, vamos colocar clube. Aí você vai entender por quê. Então, vamos fazer assim. Ó. E a gente vai ter aqui, ó, aí sim, o time. Então, o time, ele é formado por um clube. Opa. Um time formado por um clube. Um time tem um técnico, certo? Aqui eu coloquei. Esse aqui tá ok. 1 para 1 identificado. E um time tem vários jogadores. Então eu tenho o nome do clube, tá aqui. Qual é o técnico dele, qual que é o jogador dele, tá aqui. Então a gente tem aqui um relacionamento entre clube e time, um relacionamento entre técnico e time, e um relacionamento ficar entre jogador e time. Vamos ver se está certo? Vamos pegar lá. Esporte Clube Corinthians Paulista. É um clube. Tá tudo aqui. Beleza. Aí tem um técnico, vamos pensar. Tite é o técnico. Beleza? Tá. Aí tem lá um jogador. Quem que é o jogador do Corinthians? Ah, é o Marcelinho Carioca. Pronto. Então tá. E o Jô. E o Cássio. Então tem 3. Então, um time é formado por um clube, é pertencente a um clube, que tem um técnico, que é o Tite, e aí tem 3 jogadores que está aqui. Relacionamento entre. Perfeito, a gente tem o time, a formação do time. Beleza? Beleza, professor? Então tá. Aí, agora, um torneio tem jogos, certo? Então, beleza. Então, a gente tem jogos. Dia do jogo, data jogo, área jogo. Vamos ver o que a gente consegue agora. Tá aqui. Esse jogo. Um torneio tem vários jogos e ele fala que um árbitro pode estar em mais de um torneio. E um jogo pode ter mais de um árbitro. Então a gente tem um relacionamento de N para N. Eu tenho que identificar, né? Quais são os juízes e quais são os torneios. Porque daí tem 3, né? Bandeirinha, né? Tem quarto árbitro, tem 3, fora o juiz tem mais 3. São 4. Então aqui a gente tem um relacionamento. Jogo e árbitro. E aqui a gente tem o contrário. Árbitro com jogo. Beleza? Beleza. E aqui o que a gente tem? A gente tem um relacionamento de torneio com jogo. Certo? Certo. Beleza. Agora eu tenho que falar assim que para cada jogo eu tenho 2 times. Então, eu tenho mais de um time. Um time pode estar em diversos jogos, né?
Ele fala isso, fala. Ó, N, um jogo pode ter um mandante, um jogo pode ter um participante, um N, um N. Tá. Como que a gente vai controlar? Então a gente tem daqui para cá como N. Certo? Certo. Aqui. Vai ficar bonito. E aqui para cá. Só que, para cada time, eu tenho que dizer qual é o time mandante e qual é o time visitante. Então, vamos fazer assim. Ó. Time visitante inteiro. Vamos ver se eu consigo criar um. Nesta aqui, vamos ter esse aqui, time visitante. Beleza? Aí, dessa maneira, o que eu estou falando? Que eu tenho um time normal e um time visitante. Opa! Eu me identifico como chave estrangeiro. Então ele mostrou que tem esse e tem esse. Né? Então, vamos ver aqui. Ou melhor, vai ficar muito confuso. A gente tem que ficar entre time e jogo. No lugar de a gente controlar isso aqui por chave estrangeira, vamos adicionar aqui, ó. Tipo time. Char de 1. A gente vai colocar M, mandante, e visitante. Pronto. Resolvemos. Porque daí a gente consegue naquele dia, naquele lá. Ó, perfeito, perfeito. Foi a melhor solução que eu pensei agora, foi essa. Evito de ficar criando tabelas associativas, evito de ter muito objeto no meu banco de dados. Tinha um esquema uma vez que eu descobri, parece que a gente selecionava tudo. E a linha. Center, nossa, a linha. Center vertical. Ó, que cagada que eu fiz, hein? Top. Assim, tá bom. Certo? Olha aí. Então a gente transformou esse modelo naquele modelo. Interessante, hein? Dá pra gente fazer a prova assim. Então tá aqui. Né? Então, esse é um exemplo, certo? Deixa eu colocar ali para vocês também. Aqui. Bate aqui a foto. Nova página. Diagrama. Torneio de futebol. Então, o MER e o DER. Aqui. Ué, cadê? E o MER. Tá. Então, eu
eu transformei esse mer nesse der. Funcionalzinho, sem nenhum tipo de problema. Certo? Certo, professor. Ué, vamos aproveitar que a gente está embalado aqui. Vamos meter mais bronca aqui. Vamos ver o que tem aqui no 2. Administradora de imóvel, biblioteca. E aí, vamos fazer isso aqui, ó, administradora de imóveis? Né? Uma administradora de imóveis administra condomínios formados por unidades condominais, que são os lotes. Cada unidade condominal é de propriedade de uma ou mais pessoas. Uma pessoa pode possuir diversas unidades, cada unidade pode estar alugada para no máximo uma pessoa. Uma pessoa pode alugar diversas unidades. Então a gente tem a questão de... Aqui a gente vai conseguir matar com 3 tabelas. Ui, abri o programa errado. Viu? Então a gente tem aqui administradora de condomínios, administradora administra condomínios, né? Então tem aqui a tabela, a administradora, vai ter mais, administradora, nome administradora, administradora, bairro, administradora, telefone, administradora, cidade, beleza. Então, a administradora vai administrar um condomínio, né? Nome, endereço, bairro, cidade, estado. Uma administradora pode administrar vários condomínios. Deixa eu fechar isso aqui, porque isso aqui não é gente não vai usar. Né? Tá aqui. Administradora, condomínio. E aí a gente tem as unidades condominais, que são os lotes. Né? Lotes. Então, a gente tem o ID do lote, tamanho do lote. Não pode ser isso aqui, tem que ser um campo decimal. Quadra. Então, um condomínio tem vários lotes. Tem vários lotes. Aí, ele fala assim, que tem a questão do proprietário e a questão do locatário. Cada unidade condominal é de propriedade de uma ou mais pessoas. Uma pessoa pode possuir diversas unidades. Cada unidade pode estar alugada para, no máximo, uma pessoa. Uma pessoa pode alugar diversas unidades. Beleza. Então, isso aqui dá para a gente resolver. Né? Dá. Na verdade, a gente vai ter um relacionamento de 1 para N. Pessoa. Nome. Endereço. Bairro. Telefone. Cidade. Estado. CPF.
Beleza? Beleza. Então a gente vai falar aqui. Esse relacionamento vai ser de 1 para N, e eu vou explicar o motivo. E aí a gente vai colocar aqui um tipo pessoa. Certo? Char. E a gente vai falar se é L locatário ou P de proprietário. Pronto. Tá assim, resolvido. A gente vai ter um relacionamento de administradora em condomínio. O que é isso? Condomínio com lote. E pessoa com lote. Então a gente já tem aqui um outro banco de dados que dá para falar aí também um diagraminha de entidade de relacionamento. A gente já consegue dizer aquilo ali que ele está pedindo. Bacana, hein? Vou bater um print aqui. Vamos adicionar lá. Administradora de condomínios. Então, o que se pede? O que pede é isso aqui. Vou pegar esse cara. Pronto. Né? Para aquilo ali, a gente tem isso aqui. Tranquilo? Pelo jeito, sim, né? Porque ninguém parou para perguntar e questionar nada, né? Então, pelo jeito, está bem sossegado. Então, a gente tem aqui, ó, fora o homework da aula passada e o trabalho, a gente resolveu todo o trabalho, fez 2 atividades, mais o torneio de futebol e administradora de condomínios. Beleza? Não tem mais o que a gente avançar, certo? E, pelo que eu estou percebendo, vocês não estão com dúvidas até o presente momento. Então, o que a gente vai fazer? Na próxima aula, nós iremos fazer uma revisão do conteúdo do ano todo. Por quê? Porque a nossa prova, a última prova, ela vai abranger todo o conteúdo que foi dado em sala de aula, certo? O conteúdo que está disponível no AVA, lá nas gravações das aulas, todos eles colocados lá, tá certo? Até aqueles extras, vídeos que eu coloquei para vocês também, para que vocês possam ter um material a mais de consulta. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Professor, Pode falar. os que eu tenho feito, nas atividades que eu tenho feito aqui em casa, eu posso te mandar algumas, o senhor dar uma lida e depois devolver um feedback? Pode mandar por e-mail para mim, sem problema nenhum. Obrigado. Mais alguém? Ô, professor, Fala, João. se você for cobrar, por exemplo, uma atividade prática dessa na prova, seria mais a parte do DB ali, né? Sabe aquele diagrama de futebol? Aham. Mais ou menos aquilo. Eu vou dar um mer e vou pedir um der. Ah, pode crer. Pode crer? Beleza, então. Acho que entendi. Só que daí tem aquela questão da lógica, do raciocínio lógico, ver se está certinho mesmo, né? Uhum. Você Tranquilo? publicou aí, né, pra gente dar uma olhada depois, né? Tá tudo publicado, tudo publicado. Fora isso, eu vou publicar essa aula também, mais tardar amanhã ou segunda-feira, Beleza, professor. tá bom? Mais Beleza. alguém tem mais alguma dúvida? Bárbara, Alec, Jackson, Henry, Gabriel, Juan, Rômulo, Rafael. Não? Será que vocês estão na aula mesmo?
Tá tranquilo, professor. Gabriel tá na aula. Professor, onde que está sendo Também. publicada a aula mesmo? Ô, cara, você conhece um sistema chamado AVA? Só lá. Só lá. Tá lá no YouTube. Na verdade, tem lá no YouTube, né? Na verdade, todas as nossas aulas estão aqui no YouTube. Ó. Eu coloquei lá no meu canal, isso eu falei no primeiro dia de aula. Né? Então, aqui, ó, seu canal. Tem uma playlist. Você procura aqui a playlist. Cadê? Aqui, 2020, modelagem de dados. Tá aqui, ó. Certo? Então tem todas as aulas aqui, ó. Todas as aulas. Todas. Né? Ó, 6, tá tudo aqui, ó. Então se você vir assistindo um por um, aqui você vai estar assistindo todas as aulas que a gente teve desde o começo do ano. Tá certo? Beleza, só isso mesmo. Tá, e o que você tem? O que você não pode esquecer? De dar o like, hein? Tranquilo, pessoal? E assinar o É, sininho lá. o sininho, isso. Vou falar que nem youtuber, né? Fora isso, Não, Jackson, fechou. se você tiver alguma dúvida quando você for estudar, que nem, por exemplo, o Lucas, ele tira dúvida pelo WhatsApp. Se vocês quiserem tirar também, o WhatsApp da turma tá lá, é só mandar informação para mim, que eu vou estar tirando. Pode ser não responder na hora, no mesmo dia eu acabo respondendo para vocês. Tá bom? Não, tranquilo então, professor. Então tá bom. Se é isso, então a gente vai parar por aqui hoje. Tá certo? Aí na próxima aula eu solicito aos senhores e senhoritas que abram o microfone. Se tiver câmera, abra a câmera, né? Quiser colocar o papagaio, o cachorro, o periquito junto, põe, mas tirem as dúvidas, porque nós iremos ter uma prova, tá certo? E essa prova vai ser se vocês vão passar ou não, porque ela vale 4.000 pontos, tá bom? Feito, pessoal? Beleza, professor. Então tenham uma boa noite, bom descanso, um bom fim de semana, se cuidem e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Você também falou, Tchau, professor? tchau, boa noite. Bem, tchau, professor. tchau, boa noite. Olha, professor, boa noite aí. Boa noite.